esse é mais um Temas de Macroeconomia Moderna. Eu sou Caio César, mestrando em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Ouro Preto e também membro do Grupo de Pesquisa em Financiarização e Desenvolvimento, o FINDE. Hoje eu vou conversar com o professor Ricardo Azevedo Araújo, da Universidade de Brasília, e também autor de um dos capítulos do livro Macroeconomia Moderna, Lições de Keynes para Economias em Desenvolvimento, lançado no 12º Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira, a AKB, em 2019, organizado pelas professoras Carmen Feijó e Eliane Araújo. Professor Ricardo, tudo bem? É um prazer conversar com o senhor. Oi, Caio, tudo bem? Satisfação é minha estar aqui, podendo participar dessa entrevista, né? E igual satisfação foi poder participar aqui do livro, né, com o capítulo da Carmen e da Eliane. Que bom, fico feliz. Então, para a gente poder iniciar essa nossa conversa, o título do capítulo que o senhor escreveu é Mudança Estrutural e Crescimento Econômico. Então, o que seria, ou o que a gente pode entender por mudança estrutural? Então, Caio, mudança estrutural, assim, um sentido mais, digamos, formal de definição, é basicamente a mudança na estrutura da economia, tá? Uma definição bem simples, mas aí você pode ter diferentes níveis de agregação para você considerar essa definição. Os primeiros autores que trataram disso, entre eles o Kuznets, se referindo à economia dos Estados Unidos, eles olhavam para a mudança estrutural como sendo daqueles três grandes setores, né? Agricultura, indústria e serviços. Então, eles documentaram ali uma mudança, né, de economia. As economias geralmente começam com um setor agrícola bastante expressivo, né, quando você mede tanto em termos da quantidade de trabalho, quanto em termos do produto que está sendo gerado ali naquele setor, né? E isso aí, no decorrer do tempo, o setor agrícola ele vai encurtando, diminuindo. O setor industrial, então, ele tem uma proporção maior do PIB, e no estágio mais avançado ainda, o setor de serviços passa a dominar a economia, né? Então, hoje, quando a gente olha para essas economias industrializadas e desenvolvidas, e até mesmo economias menos desenvolvidas, né, a gente observa esse tipo de padrão com o setor de serviços dominando a economia. Então, isso a gente pode considerar sendo a mudança estrutural. Mas a gente pode considerar também em níveis mais desagregados. Quer dizer, eu não preciso simplesmente ter indústria, agricultura, indústria e serviços. Eu posso ter em níveis de desagregação aí mais altos do que esse, entendeu? Entendi. Ótimo. Então, é, teria como a gente pensar em uma mudança estrutural num contexto pós-keynesiano? E se sim, quais seriam as principais diferenças ou então avanços teóricos em relação à economia tradicional, à economia neoclássica? Eu acho essa pergunta muito importante, assim, porque se a gente for observar como que a teoria do crescimento estava caminhando até a década de 80, né? E na década de 80 a gente teve a chamada nova teoria do crescimento, com o crescimento endógeno, né? Que eles buscavam endogenizar o progresso tecnológico e procuraram fazer isso em economias agregadas, né? Economias à la solo. Então, o que acontece é que no modelo do solo você não tem mudança estrutural, porque você só tem um setor. Então, não adianta você querer estudar mudança estrutural em uma economia como aquela, né? E nos modelos derivados também do modelo do solo. Então, o que aconteceu foi que, ali na década de 90, enquanto havia uma efervescência muito grande em torno da nova teoria do crescimento, alguns autores, né, entre eles o Young, ele lançou um artigo que chama A Tirania dos Números, se referindo, então, à experiência de crescimento dos tigres asiáticos. E ele mostrava o seguinte, que aquela experiência de crescimento, ela não podia ser explicada pelo modelo do solo.
porque aqueles países eles tinham uma taxa de crescimento da renda per capita muito elevada, muito rápida, e ao mesmo tempo baixa taxa de progresso tecnológico, a PTF ali estava baixa. Então, isso desafiava a conclusão do modelo do solo. E o que aconteceu é que alguns autores, então, passaram a se debruçar sobre aquela experiência de crescimento e eles acabaram percebendo que aqueles países tinham saído de uma situação ali muito desfavorável, utilizando justamente uma mudança estrutural para aumentar a produtividade. Eles estavam deslocando fatores de produção de setores com baixa produtividade para setores com mais alta produtividade. E aí a produtividade da economia como um todo aumentava, né? Então eles perceberam isso, que esses países tinham uma experiência de crescimento que, primeiro, não era explicada pelo modelo do solo, e segundo, a demanda desempenhava um papel muito importante, porque aqueles países ali eram países pobres. Se você pegar, por exemplo, a Coreia do Sul, na década de 70, tinha uma renda per capita muito próxima da Argélia, né? Então, esses países não tinham uma renda per capita alta o suficiente para que fosse exercida uma demanda por produtos sofisticados. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a procurar mercados fora, mercados com renda per capita maior do que a deles, né? Entre esses países está o Brasil, e começaram a fazer uma política de crescimento voltado para fora. Então, eles, num primeiro momento, né, iam muito naquela coisa da cópia, né? Fazer, então, produtos similares a produtos que eram desenvolvidos em países avançados, mas que eram facilmente reprodutíveis, né? Então, eles basearam essa estratégia em exportar esses produtos. Tinha uma mão de obra barata, como é o caso da China hoje, né? Talvez a China seja um bom exemplo de como essa estratégia está sendo usada, né, no presente. Então, a demanda aí teve um papel muito importante. Eu acho que talvez esse seja o grande diferencial desses países para a experiência da América Latina, que não deu tão certo assim, né? Eles tiveram uma preocupação maior em ter acesso a mercados com renda per capita maior do que a deles, justamente para que houvesse uma demanda sendo exercida por produtos com mais, a gente diz, elasticidade de renda, né? Produtos mais sofisticados. E com isso, eles foram, então, tendo mudanças estruturais na economia deles, que foi fundamental, primeiro, para aumentar a produtividade total da economia, né? Via essa mudança de fator de produção. Em segundo, via um processo de learn by doing, né? Aprender fazendo, eles pudessem, então, aumentar a produtividade do trabalho. E aí, hoje, esses países, se você pegar a Coreia hoje, eles já estão no terceiro estágio, que é o de inovação de produto, né? Eles estão, se você pegar Samsung, Hyundai, né? Fábricas que competem hoje de igual para igual com as principais marcas americanas, por exemplo, né? Apple, esse tipo de coisa. Então, eles conseguiram fazer esse catching up, e a mudança estrutural, ela teve um papel fundamental nas fases iniciais aí desse processo, né? E a demanda conduzindo, então, direcionando essas mudanças estruturais. Ótimo, ótimo, muito bom. Então, foi bom o senhor ter falado sobre, de uma certa forma, a abertura da economia. Se a gente pensar agora em economia aberta e também pensar em oferta e demanda na nossa análise,
Como que essas relações de comércio internacional, elas poderiam ser encaixadas nesse contexto? O senhor já até falou um pouco, mas como que elas poderiam contribuir ou não para o desenvolvimento econômico de um país? Certo. Eu acho que esse é o ponto central, né? Há um certo consenso, se você, por exemplo, olhar o que a teoria neoclássica afirma sobre o comércio internacional, geralmente eles se baseiam na teoria das vantagens comparativas do Davi Ricardo, né? Então, para eles, o comércio é sempre algo benéfico, né? Mas o problema ali do princípio das vantagens comparativas é que ele olha para o lado da oferta, ele foca no lado da oferta e não foca no lado da demanda. Então, se você tem um país que se especializa de acordo com aquele princípio, o país pode estar se especializando em mercadorias, em bens, que a demanda por aqueles bens não é tão expressiva assim, né? É o famoso caso, né, das commodities, por exemplo, né, ou de bens que têm uma baixa elasticidade de renda da demanda. Então, quando você expõe um país para uma abertura comercial de forma irrestrita, se esse país já não tiver uma estrutura de vantagem comparativa ali muito favorável para que ele concentre a produção e a exportação dele em setores com a elasticidade de renda mais alta, a tendência é que esse país ele vá se concentrar na produção e exportação de bens com baixa elasticidade de renda, né? Então, se você pegar, por exemplo, o Brasil, isso aí ocorreu na década passada, por exemplo, né? Se a gente observar a pauta exportadora brasileira, o Brasil tinha ali na commodities, por exemplo, no início ali da década, 2000 ali, 23%. No final da década, isso sobe para quase 40% do share, da participação nas exportações, né? Então, é um caso típico, né, em que como se houvesse uma migração de fatores de produção para setores que são setores que têm baixa elasticidade de renda e que não tem muitos encadeamentos na economia, né? Assim, como a indústria, por exemplo. A indústria é famosa por ter esses encadeamentos tanto para trás quanto para frente, né? Então, se você estiver fortalecendo aí a sua indústria, você vai estar, digamos assim, derramando esse ganho de produtividade pela economia como um todo, né? Então, isso aí eu acho que foi um grande diferencial dessas estratégias adotadas por esses países dos tigres asiáticos, né? Eles, então, observaram a demanda, né? E quando fizeram a abertura, não foi uma abertura econômica irrestrita, né? Eles protegeram, de certa forma, ali, setores que eles consideraram que eram importantes, né? E estimularam a exportação de outros setores que levariam a economia a um padrão de vantagem comparativa favorável, né? Que é o que eu chamo um princípio das vantagens comparativas dinâmico e não estático, como é aquele da teoria neoclássica, né? Então, nesse sentido, eu acho que a teoria pós-keynesiana ela é muito superior, né? Eu acho que os países que seguiram essa prescrição de uma estratégia de crescimento voltado para fora, né? Voltado pela demanda, né? Quer dizer, o governo estava presente ali, dando os estímulos que a economia, que os setores estavam precisando, fazendo uma política industrial, mas sempre de olho na demanda, que no caso era a demanda externa, principalmente, porque a demanda interna não sustentava aquele padrão de consumo. Eu acho que a China é um exemplo bom disso, né? Mas hoje a gente já observa que a China já está num nível melhor, então a demanda interna já começa a ser também um motor aí do crescimento, né? Mas nos estágios iniciais ali,
a demanda externa teve um papel importante. Entendi, ótimo. Então, o senhor falou sobre pauta exportadora, atuação do governo. Então, quando a gente pensa nisso, dá para poder fazer uma associação com o balanço de pagamentos e taxa de câmbio. Então, Isso. então é possível pensar em política econômica para atuar no desenvolvimento econômico dentro desse nosso contexto aqui? Exatamente, eu acho que a taxa de câmbio, né, é uma das variáveis que tem um papel importante, né? Eu acho que seria uma condição necessária, né, mas não suficiente aí para você estar garantindo esse desenvolvimento, né? Então, isso aí eu acho que já foi muito bem reportado pelo Danny Roderick, por exemplo, né? Ele tentou dar uma racionale para isso, né? Como que uma taxa de câmbio desvalorizada estimularia, né? Então, o setor industrial, o setor tradable da economia. E a ideia é justamente essa, né? Em termos da mudança estrutural, desse arcabouço aqui que eu estou mais acostumado a lidar, é justamente a gente consegue mostrar esse tipo de coisa, né? Uma taxa de câmbio desvalorizada, ela justamente estimula esses setores que são mais desenvolvidos, né, mais desenvolvidos tecnologicamente, maior elasticidade de renda da demanda. Então, você aumentaria o share, a participação desses setores na economia, e talvez isso levasse a um ciclo virtuoso de crescimento, né? Mas eu volto a repetir, eu vejo a taxa de câmbio como uma condição necessária, mas não suficiente, né? Você tem de ter o governo agindo em outras esferas da economia também, outros instrumentos de política industrial e até mesmo de aumento da produtividade, né? Como você melhorar a infraestrutura, esse tipo de coisa, eu acho que isso aí também é importante para você, junto com uma política cambial correta, ter, então, um ambiente favorável no país para que o país possa fazer esse catching up. Ok, entendi. Então, professor, agora a gente já está iniciando para o final da nossa conversa aqui. Então, o que o senhor poderia colocar para a gente como a discussão atual em relação a esse contexto de mudança estrutural, crescimento econômico e desenvolvimento econômico? E ainda eu vou ainda até além um pouco. É possível dizer que existe uma alternativa pós-keynesiana? Então, eu acho que há sim, há uma alternativa. A gente tem trabalhado muito isso aqui no âmbito do nosso grupo de pesquisa, aqui de crescimento, distribuição e mudança estrutural, aqui da UNB, né? Tem pesquisadores de vários lugares, né? E a gente tem trabalhado justamente essa dimensão do processo de desenvolvimento econômico, né? Que eu acho que realmente é um processo mais amplo do que o crescimento econômico, né? Então, acho que a gente pode ver o desenvolvimento econômico como sendo crescimento econômico mais mudanças estruturais, né? E isso aí é uma tradição que a gente segue da Cambridge, Inglaterra, né? No caso, o Luigi Pasinetti, que é um economista italiano, foi um dos que manteve essa tradição viva, né, dos modelos multissetoriais, mesmo depois ali da crítica de Cambridge. Então, naquela controvérsia entre as duas Cambridges, né, Inglaterra e Massachusetts, a Inglaterra ganhou o debate reconhecidamente, tá, até pelos próprios economistas dos Estados Unidos. Mas, em termos práticos, isso não gerou a mesma, digamos assim, o conteúdo, né, de pesquisa não foi o mesmo, por exemplo, se você comparar com a nova teoria do crescimento aí que eu mencionei no início, né, de endogenizar o progresso tecnológico. Isso tomou conta da agenda dos economistas, principalmente do mainstream,
E a questão da mudança estrutural, ela foi colocada no segundo plano. E a coisa só veio realmente a incomodar quando alguns economistas, né, como o Yang, que eu citei, mas o próprio Rodrik, tem um artigo dele com a Macmillan, em que eles começaram a fazer esse tipo de contabilidade, mostrando o seguinte: olha, você não vai conseguir entender a experiência de muitos países se você for com essa abordagem de progresso tecnológico, simplesmente, de lado da oferta. Tá? Então, isso é tão reconhecido hoje que, se você colocar esse termo structural change no Google, vai aparecer uma ampla literatura ortodoxa que praticamente foi iniciada com dois artigos, um da Echevarria e o outro de dois economistas. Um deles foi orientado, inclusive, do Morishima, tá? Eu vou lembrar aqui o nome, tá certo? O Morishima era um economista marxista, né, que acabou orientando, então, esse Nobel de Economia. Eu vou lembrar aqui daqui a pouquinho. Mas o que acontece é o seguinte, é que isso aí deu uma origem a uma ampla literatura neoclássica, mas eles praticamente ignoraram tudo o que foi feito aqui do ponto de vista pós-keynesiano. Toda a discussão de Cambridge, inclusive, né, é ignorada por essa literatura neoclássica, né? Então, o que a gente faz aqui, basicamente, não, vamos, então, resgatar essa tradição lá de Cambridge, Inglaterra, né, dando continuidade a esse trabalho o nome do artigo é Ngai Psarides, tá? Psarides, ele foi orientado do Morishima, né, e ele ganhou o prêmio Nobel pelo trabalho dele na área de matching. Tá certo? Mas como ele foi orientado pelo Morishima, ele tinha na cabeça toda aquela estrutura de setores, né, de compartimentos que o Morishima passou para ele. Então, ele, paralelamente ao trabalho de matching dele, em 2007, ele lançou esse artigo com a Ngai, né, eles são lá da London School of Economics, e esse artigo deu origem, então, junto com esse artigo da Echevarria, a uma ampla literatura neoclássica, né? Mas, quer dizer, eles meio que pegaram um bonde andando, né? Então, tem várias críticas a essa literatura, são modelos de equilíbrio geral que eles estão tratando. Então, não há a possibilidade de desemprego estrutural, por exemplo. Tudo aquilo que é consequência da mudança estrutural no mundo real, eles não conseguem observar lá no modelo deles, né? E, inclusive, essa coisa, né, que a gente está discutindo aqui, de como que você pode induzir as mudanças estruturais, né, via, por exemplo, taxa de câmbio, né, uma variável nominal. Aí, se você pegar a taxa de câmbio, você pode afetar a mudança estrutural por uma variável nominal. Eles não vão considerar isso, não existe isso no modelo deles. Para eles lá é só interação entre preferências e tecnologia, progresso tecnológico e demanda, né? A gente leva isso em consideração também nos modelos formais, mas a gente admite a possibilidade de que variáveis nominais aqui, ou até uma política industrial, possa afetar a mudança estrutural. Então, nesse sentido, a gente considera que mudança estrutural, até também fazendo um link aí com a nossa tradição estruturalista aqui da CEPAL, na América Latina, né, a gente reconhece isso, que o governo, né, tem instrumentos que poderiam estar sendo utilizados para induzir mudanças estruturais que fossem facilitadoras do processo de crescimento econômico aqui no Brasil e na América Latina. E que muitas vezes esses instrumentos têm sido abandonados com a ilusão de que o mercado vai fazer isso aí. Mas não é o que a gente observa na história de países desenvolvidos. Hoje, tudo bem, você vai pegar Estados Unidos e Europa, tudo bem, você
não vai precisar tanto do Estado ali, talvez, agindo no crescimento, né, nas mudanças estruturais, mas para países como emergentes, como o Brasil, né, a China, realmente a necessidade do Estado é importante. Entendi. Professor Ricardo, eu agradeço imensamente a sua participação e por essa aula que nos foi dada de uma maneira tão clara, né, e tão simples. Espero que seja acessível a muitas pessoas. Muito obrigado de verdade. Ok, Caio, eu que agradeço aí. Até a próxima. Até. Então, esse foi mais um Temas de Macroeconomia Moderna, com o professor Ricardo Azevedo Araújo, da Universidade de Brasília, sobre mudança estrutural e crescimento econômico. Se você gostou dessa conversa e quer saber mais a respeito deste e de outros temas, acesse o site da Associação Keynesiana Brasileira, que está na descrição do vídeo, conheça a KB e veja como adquirir o livro Macroeconomia Moderna, Lições de Keynes para Economias em Desenvolvimento. Obrigado pela sua atenção. Saudações keynesianas. Saudações. Tchau, tchau.